O orador de hoje é o Joel Oliveira. E quem é o Joel Oliveira? Perguntam vocês. O Joel Oliveira é formado em Psicologia no ISMAI, é secretário-geral de JV Portugal, é autor do livro Que Género Faz o Teu Género, este livro que eu tenho aqui, e é casado com a Cecília e é pai do Guilherme. E esta será a sua breve introdução. Queria só pedir, por favor, ao Pedro Fonseca, o nosso assessor do JV Braga, se podia orar pelo Joel para começarmos a nossa palestra. Sim, claro, eu estou acabadinho de chegar, mas claro, olá a todos também. Sim. Pai, obrigado por a oportunidade no final deste dia estarmos aqui juntos e podemos também ouvir esta palestra do Joel sobre Jesus. Senhor, pedimos-te que abençoes este tempo que vamos ter juntos e que possamos aprender mais sobre quem é Jesus, Senhor, e que isso faça também diferença nas nossas vidas. Fica connosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Pedro. Para pedir só, durante a palestra, vou pedir-vos que deixem os vossos microfones desligados para podermos ouvir com clareza o que o Joel tem para nós hoje. E deixo o código do Slido para vocês poderem deixar as vossas questões durante a reunião. As questões são anónimas. Se quiserem depois no fim colocá-las oralmente ao Joel, também podem fazê-lo, mas se quiserem fazê-lo de uma forma anónima, podem ir a esse código no título desse. Basta pesquisarem sli.do e vão ter esse sítio, inserem esse código, vai-vos dizer logo Jesus, mito, história ou Deus, e podem ir colocando as vossas questões e depois podem colocar nas questões com que mais se identificam, para depois essas serem escolhidas para depois perguntarmos ao nosso orador de hoje. Por isso, Joel, o palco é teu. Obrigado, Marta, e olá a todos. Um prazer estar convosco. Dás-me licença de partilhar a minha tela, já está, ok. Aqui. Então, conseguem todos ver a imagem. Sim, é um ótimo tópico. É sempre muito motivador para um cristão falar de Jesus, porque Jesus é o centro da fé cristã, não é? E então não há nada que faça mais sentido ser tema de conversa para um cristão do que Jesus. E eu, como sou cristão, desde os meus 23 anos, já vão alguns aninhos, não vou dizer quantos para não revelar a minha idade, senão ficavam chocados. Mas é um tema que me dá muito prazer falar, e parabéns pela iniciativa do JV Braga de trazer este tema para a conversa. Sim, desde que Jesus esteve na Terra, há 2000 anos atrás, ele foi sempre central na civilização ocidental, pelo menos. E depois, globalmente, Jesus está presente, né? Está presente, o nome de Jesus está presente e o nome de Jesus exerce muito fascínio, mesmo em quem não é crente. Há muita gente não crente a falar sobre Jesus, a escrever sobre Jesus, a investigar sobre Jesus, e por causa disso também houve muitas teorias sobre a pessoa de Jesus durante a história. Para tentar explicar este fascínio, não é? Ou tentar explorar este fascínio, as razões para este fascínio. Jesus é um personagem muito misterioso, é uma pessoa que envolve muito mistério, e a minha primeira intenção é deixar isso claro, é que Jesus é mesmo um grande mistério. E a melhor fonte para nós explorarmos esse mistério, porque é um mistério que pode ser explorado e deve ser explorado, e que pode ser compreendido, e há respostas para muitas perguntas.
mas de facto a ideia é despertar-vos um bocado a curiosidade para investigarem também mais depois, não é? Porque há muito mais para dizer do que aquilo que eu vou dizer agora. E perceberem porque é que os cristãos insistem nesta ideia maluca de que Jesus está vivo, né? De que Jesus está vivo. Então, eu queria só dar honra a quem é devida honra, que é a minha fonte principal. A minha fonte principal é este livro, que por acaso faz parte do giveaway. É o Misterioso Jesus, escrito pelo Manuel Rainho, que foi assessor do GBU há muito tempo. Há algum tempo, não há muito tempo, mas o Manuel saiu creio que há 8 anos ou 9 anos do GBU e escreveu este livro enquanto era assessor do GBU. E eu não tive necessidade de inventar muito, né? Fui a este livro e fiz um resumo de um resumo de um resumo deste livro. E esta palestra é um resumo de um resumo de um resumo deste livro, e também há um artigo que depois a Marta pode partilhar convosco, que eu escrevi, que de facto, pronto, é o texto desse resumo e podem ler depois com mais calma. Mas vamos à pergunta. A questão que eu lanço e a questão que vamos explorar hoje é esta: Jesus é o quê? É um mito? É um personagem histórico? Ou é Deus? E pode ser mais do que uma destas opções, né? Mas vamos tentar responder a esta pergunta, vamos explorar esta pergunta. A minha primeira tese, a primeira coisa que eu gostava de deixar aqui convosco é esta: o cristianismo não pode existir sem Jesus. Portanto, Jesus é um personagem histórico real. Pelo menos é essa a tese que eu vos quero apresentar, é que Jesus, de facto, é um personagem histórico. E isso é um tema de debate em muitos círculos. Será que Jesus existiu mesmo? Mas isso é um fenómeno muito recente. Essa pergunta de se Jesus existiu ou não é um fenómeno muito recente, do século XIX. Foi uma época em que muitas teorias começaram a surgir sobre Jesus, teorias muito rocambolescas, que nunca tinham surgido antes. Como Jesus ter sido um personagem de ficção, que depois as pessoas durante a história começaram a achar que era um personagem real, que Jesus era uma versão divinizada de um personagem do Velho Testamento, que era Josué, porque Josué e Jesus querem dizer a mesma coisa, é aquele que salva, é isso que quer dizer o nome de Jesus, e muitas outras teorias. Mas, de facto, se formos honestos a examinar as evidências históricas e os factos históricos, fica claro, como diz o Maurice Gogel, um professor de exegese e de crítica do Novo Testamento, fica claro o seguinte: só a realidade histórica da personalidade de Jesus Cristo nos permite compreender o nascimento e desenvolvimento do cristianismo, que de outra forma permaneceria um enigma e, no sentido próprio da palavra, um milagre. Numa palavra, se Jesus é um mito, o cristianismo é um milagre, porque sem Jesus é absolutamente incompreensível como é que surge o cristianismo e como é que o cristianismo se desenvolve, se Jesus foi um personagem inventado. Mas Jesus não é um personagem inventado e não é um mito. E podemos afirmar isso com segurança, e vamos ver 3 tipos de fontes que nos dizem isso. Uma fonte, vamos ver fontes extra-bíblicas, ou seja, fora da Bíblia. Vamos ver fontes bíblicas, ou seja, da Bíblia, e vamos também ver algumas evidências da arqueologia, assim, rapidamente. Fontes extra-bíblicas. Há inúmeras referências ao nome de Jesus na Antiguidade, e apesar de Jesus não ter sido uma pessoa muito importante, não foi uma pessoa muito revolucionária, né? Jesus não foi um guerreiro, não foi um rei, não foi um imperador famoso, não foi um autor famoso. Tanto quanto se sabe, Jesus não escreveu. Não temos acesso a nada que Jesus tenha escrito. Foram sempre pessoas que escreveram sobre ele. Mas apesar de ele não ser um personagem assim tão relevante, segundo os critérios que normalmente tornam as pessoas relevantes e que ficam para a história,
há inúmeras referências ao nome de Jesus. Tácito, que é um historiador romano, escreveu um livro sobre a história de Roma e relata a vida de 4 imperadores. Escreveu o livro no século II e Tácito afirma nos seus escritos que Cristo tinha morrido na cruz às mãos de Pôncio Pilatos. Tácito escreveu isto e ele não era crente, nem tinha interesse nenhum em defender a fé cristã. Suetónio, que também é um historiador romano e que escreveu a biografia do imperador Cláudio, afirma que Jesus tinha instigado os cristãos a provocar distúrbios. Ele estava a falar daquilo que os cristãos provocaram no mundo de então. Né? Então, e uma coisa muito interessante é que nenhum historiador romano até o século III deixou de mencionar Cristo. O que é notável, todos eles mencionaram Cristo até ao século III. Depois, outros historiadores, um historiador judaico, que é o Flávio Josefo, ele escreveu também sobre Jesus e ele escreveu num tom... há várias coisas que Flávio Josefo escreveu sobre Jesus e algumas são discutíveis. Há o debate se foi Josefo que escreveu mesmo aquilo, porque parece que é muito favorável, digamos assim, à realidade, àquilo que o cristianismo afirmava. Não é? Mas ele escreveu coisas muito casuais e nisso não há tanta disputa, porque não tem interesse nenhum. O que ele diz é que ele conta a história dos judeus e então ele diz que o governador romano da Judeia convocou o Sinédrio, o tribunal judaico, e trouxe até ao Sinédrio o irmão de Jesus, ao qual chamam Messias, cujo nome era Tiago. Fala do irmão de Jesus, assim, muito casualmente, e que foi acusado, e que depois Tiago, que era irmão de Jesus, foi apedrejado e foi morto. Então, é uma coisa muito neutra e nada indica que Josefo era crente. Josefo era um judeu. Nada indica que ele era cristão. Mas escreveu também sobre Jesus. E, finalmente, para não demorar muito, o Talmud, que são escritos rabínicos dos judeus, fala sobre Jesus de uma forma muito negativa. Diz que Jesus era um charlatão. Okay? Mas até aqueles que eram opositores de Jesus falaram nele e nunca ninguém se atreveu a pôr em causa sequer a existência de Jesus até ao século XIX. E principalmente aqueles que estavam vivos muito pouco tempo depois de Jesus ter existido. Não há na literatura clássica uma única voz que defenda que Jesus não existiu. Então, hoje, a 2000 anos de distância, acho que nós não temos o direito de pôr isso em questão. Se ninguém da época, nem nos séculos que se seguiram, pôs isso em questão. Mas, vamos também a fontes bíblicas. Né? Os evangelhos, que falam sobre Jesus, obviamente, contam a história da vida de Jesus. A forma dos evangelhos, o formato em que os evangelhos são escritos, mostram-nos um relato que não é tipicamente, não é um relato tipicamente fantasioso, como muitos relatos de lendas que existiam na altura. Por exemplo, este relato da ressurreição de Jesus, quando os discípulos Pedro e João entram no túmulo e veem lá um jovem vestido de branco e ele diz: não se assustem, vêm procurar Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele ressuscitou, já não está aqui, vejam o lugar onde o tinham posto, vão avisar Pedro e os outros discípulos, desculpem, isto eram as mulheres que estavam lá, vão avisar Pedro e os outros discípulos e digam-lhes: ele vai à vossa frente para a Galileia, lá o onde ver, como ele vos tinha dito. É muito telegráfico. Né? Ele podia dizer, e de repente surgiu um grande clarão e apareceu uma forma colossal e um gigantesco clarão. Podia falar assim, como muitos relatos lendários da altura falavam, mas não. Ele fala de uma forma muito telegráfica, muito desapaixonada. Isto é a forma. Mas depois há o conteúdo dos evangelhos. E o conteúdo dos evangelhos é muito, muito intrigante. Há várias passagens que são muito intrigantes e que são muito diferentes, não correspondem muito a relatos fantasiosos e de lendas. Por exemplo, há coisas embaraçosas.
numa palavra, há coisas embaraçosas nos evangelhos. Por exemplo, na genealogia de Jesus, há uma mulher adúltera e 2 prostitutas. Mas por carga d'água é que alguém que quer mostrar que a fé cristã é verdadeira, se tivesse a inventar, ia pôr lá uma mulher adúltera e 2 prostitutas na genealogia de Jesus. Isto descredibilizava completamente o que eles estavam a tentar provar. Porque caíam em descrédito na sociedade, principalmente na sociedade judaica, que era muito, muito puritana. Mais, testemunhas da ressurreição. 2 mulheres como testemunhas. O testemunho das mulheres, na altura, valia 0 em tribunal. Não era válido sequer. Então, esta era a melhor forma de descredibilizar os textos. Porque é que eles se lembravam de inventar 2 mulheres a descobrir o túmulo de Jesus? Mais, os discípulos. O retrato dos discípulos é também desconcertante. Os discípulos metem água montes de vezes. São retratados como toscos. São retratados como, não estavam a perceber nada daquilo. Então Pedro é retratado muito assim, o discípulo que liderou a igreja, né? Tão querido de todos os cristãos, foi relatado de uma maneira que o desfavorecia muito. Ele negou Jesus 3 vezes e etc. E por fim, também as descrições de Jesus, muito problemáticas também. Jesus diz na cruz uma coisa que embaraça os cristãos. Ele na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque carga d'água é que Jesus, o Filho de Deus, diria isto? Nós podemos estudar sobre isso e compreender porque é que Jesus diz isto. Isto é uma citação de um salmo. Mas por que carga d'água é que alguém ia inventar isto? Jesus a dizer uma coisa destas, que Deus o tinha desamparado. E depois também as ausências. Há ausências. Não há descrições da figura física de Jesus. Um relato lendário, pelo menos, descreveria a fisionomia de Jesus, né? E descreveria-o de uma maneira elogiosa, né? Provavelmente. O mestre, o grande mestre. E também não há quase nada sobre a infância de Jesus. Então, há tantas coisas embaraçosas que é muito difícil alguém inventar isto, porque se alguém fosse inventar, não incluía, muito provavelmente, não incluía estes pormenores. Há também algumas, já agora falar disto, há fontes alternativas que se falam hoje sobre a vida de Jesus, que são os evangelhos gnósticos, os chamados evangelhos gnósticos, o evangelho de Judas e etc. Se calhar já ouviram falar disto. Foram descobertos alguns manuscritos em 1945 no Egito, e o gnosticismo, que é de onde vem a palavra gnóstico, era uma corrente espiritualista que se desenvolveu ali no primeiro século, entre os séculos I e IV. E gnosis significa conhecimento, e o que o gnosticismo dizia é que há um conhecimento secreto que só era acessível a alguns iluminados, e esse conhecimento possibilitava a salvação. Então, e as doutrinas gnósticas eram muito conhecidas dos pais da igreja, toda a gente conhecia aquilo. Os apóstolos escreveram nas suas cartas sobre o gnosticismo, a dizer que aquilo não era cristão, né? A dizer aos crentes que aquilo não era cristão. E hoje os evangelhos gnósticos são material de ficção. Temos de especulação, né? Temos o Código da Vinci, não sei se já ouviram falar, ou se já leram o livro ou viram o filme, mas é interessante ver o filme porque o filme vai buscar inspiração a estes evangelhos gnósticos. Diz isto, que o casamento, fala do casamento de Jesus e Maria Madalena, que é alguma coisa que aparece nos evangelhos gnósticos, esta relação entre Jesus e Maria Madalena. Mas hoje sabe-se que estes evangelhos, além do gnosticismo ser conhecido e criticado pelas pessoas da igreja que não viam nada de cristão nestas pessoas, nestas ideias, estes evangelhos só apareceram no século II, ou seja, não são relatos de testemunhas oculares de Jesus, da vida de Jesus. E o que o gnosticismo fez foi alimentar-se do cristianismo para se promover. Os evangelhos de Jesus são a única fonte de testemunhas oculares de Jesus. E isso está estabelecido, ok? Não é uma teoria, está estabelecido historicamente que os evangelhos foram escritos
entre 30 e 60 anos depois de Jesus ter vivido. O último evangelho é ali do fim do primeiro século, escrito por João, discípulo de Jesus, e, portanto, isso está estabelecida as datas dos evangelhos. Então, e a terceira razão? Vamos à arqueologia também, um bocadinho de arqueologia aqui. Já falei das datas, né? As datas dos evangelhos. Os evangelhos são muito próximos da vida de Jesus e são escritos por pessoas que o conheciam, ou que conheciam pessoas que o conheciam, muito próximas. E há inúmeros manuscritos daquela época, muito próximos da vida de Jesus. 5.000 manuscritos em grego do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, como poderão saber. Por exemplo, nós já falamos de Tácito, do historiador romano. Tácito escreveu no primeiro século, em 116 depois de Cristo, e os seus 6 livros que ele escreveu, existe um manuscrito dele que foi copiado no ano 850 depois de Cristo. É a única cópia que existe da história de Roma por Tácito. Já estão a ver a comparação, né? A Ilíada de Homero é a obra com mais manuscritos a seguir ao Novo Testamento, da literatura clássica. Quantos manuscritos existem da Ilíada de Homero? 650, comparados com 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Agora, claro que se o que está escrito for verdade, não interessa o número de manuscritos. Se o que está escrito não for verdade, não interessa o número de manuscritos. Não é? Podemos copiar o que quisermos, mas se for mentira, não é isso que vai confirmar. Então, o que é que diz mesmo a arqueologia sobre a veracidade dos documentos? Há muitos indícios. Já agora, estava-me a esquecer de dizer isto, mas está também estabelecido que a harmonia entre os manuscritos e com os originais é muito próxima dos 100%. Ou seja, às vezes há aquela ideia que os manuscritos foram copiados muitas vezes e que inventaram, mas os manuscritos mais antigos concordam uns com os outros, ok? E as diferenças que existem entre manuscritos, porque existem, não é? Os copistas às vezes enganavam-se e há manuscritos com pequenas diferenças, mas não há nenhuma diferença que ponha em causa a veracidade das doutrinas do cristianismo. Nenhum. Os erros são erros ortográficos, uma passagenzita ou outra que foi incluída, e as Bíblias, se vocês tiverem uma Bíblia para todos, têm notas sobre aquilo que não está nos manuscritos mais antigos. Há notas, se lerem com atenção. Ou seja, não é nada escondido, está tudo às claras. Não é? Aquilo que não está nos manuscritos mais antigos está claramente assumido e não é nada que ponha em questão a fé cristã nem as doutrinas básicas da fé cristã. Pelo contrário, são coisas muito pequeninas. Mas vamos à veracidade dos documentos e à arqueologia. Nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos porque foram beber às mesmas fontes, são muito semelhantes, contam episódios muito semelhantes. Fala-se de Pôncio Pilatos e de Nazaré, e eu coloquei aqui isto porque Pôncio Pilatos e a cidade, a aldeia de Nazaré, foi muito discutido se existiam ou não. E houve muita gente que pôs em causa, porque não havia registros, a não ser nos Evangelhos. Não havia registros, mas as descobertas arqueológicas mostraram que, de facto, Pôncio Pilatos existiu e descobriu-se uma lápide em 1962, em Jerusalém, onde se lia a palavra Nazaré, né? Falava-se da aldeia de Nazaré, do século III, em 1962, depois de ter havido muito debate, e em 61 também se descobriu uma inscrição do século I que apresentava Pôncio Pilatos como prefeito da província da Judeia. Portanto, aquilo que foi posto em causa, e ainda há muita coisa que é posta em causa, e ainda há muitas descobertas arqueológicas para serem feitas, mas aquilo que até agora se conhece confirma, de facto, que os evangelhos são documentos históricos. Mas não só os evangelhos. Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos, que é o livro a seguir aos 4 evangelhos da Bíblia. E Atos dos Apóstolos fala de um governador romano, que era Gálio, e é muito interessante a questão de Gálio, porque
é o único documento onde fala, é o único documento que se conhecia, Atos dos Apóstolos, onde se fala do governador Gálio. Não havia mais nenhum documento, por isso toda a gente achava que Lucas tinha inventado esta personagem. Mas, invariavelmente, né, a arqueologia confirmou que Gálio tinha existido, e é muito interessante porque Gálio só foi governador durante 1 ano, e Lucas mencionou durante aquele ano em que ele foi governador. E descobriu-se uma inscrição do ano 52 depois de Cristo que falava no governador Gálio. O evangelho mais disputado e mais posto em causa é o evangelho de João. Porquê? Porque é um evangelho muito teológico, né? Que fala muito sobre a divindade de Jesus. É um bocado mais místico de muitas formas, e por isso é muito posto em causa. Também é o menos próximo à vida de Jesus, ali do fim do primeiro século, e é muito posto em causa. E em João 5, por exemplo, há uma piscina de que João fala, que em hebraico se chama Betesda, e que tem 5 galerias de colunas à volta. E não havia nenhum documento antigo que falasse desta piscina. Portanto, toda a gente achava que isto era uma coisa simbólica, que João tinha inventado uma piscina, que o número de colunas também tinha um significado, e etc. Mas o facto é que o tanque foi descoberto no século XIX em Jerusalém, e esse tanque foi descoberto, e então não é possível mais negar que João estava a falar de um lugar histórico real. E como estes exemplos, há muitos outros, não temos tempo para estar aqui a falar. Só dizer que o Evangelho de João era muito atacado, e havia muita gente que dizia que o Evangelho de João tinha sido escrito muito tempo depois de Jesus, tipo ali do século II, também adiantado, como os Evangelhos gnósticos. Mas foi descoberto no Egito um pedaço de papiro, um pedaço muito pequenino, com uma passagem muito pequenina, mas era uma passagem do Evangelho de João, datado do ano 100 a 125. E era uma cópia, portanto o original era mais antigo. E mais uma vez se mostrou que as datas dos Evangelhos são muito próximas à vida de Jesus. Então, em conclusão, citando aqui Vittorio Messori, se os autores dos Evangelhos são os falsários, trata-se de falsários como nunca se viu. Somente especialistas modernos do romance histórico poderiam estar à sua altura, porque aquilo que eles falaram era muito, muito fiel, e repetidamente se percebe que são documentos fiáveis, historicamente fiáveis. Então, estas teses de que Jesus nunca existiu e etc. não têm credibilidade histórica de pessoas sérias, né? Mesmo os historiadores ateus confirmam isso, né? Mas há muitas teses por aí na internet a dizer isso, que Jesus não existiu. Há muitas fake news sobre isso. Jesus não é um mito. Jesus não é um mito, com toda a certeza. Ele é um personagem histórico. Isso é bem estabelecido. Agora a questão é se ele é Deus, né? E essa é outra questão muito diferente, e vamos explorar essa questão. Uma coisa nós temos que ter a noção: o cristianismo desenvolveu-se a partir da experiência radical do Cristo ressuscitado. Jesus, os discípulos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, e o cristianismo desenvolveu-se a partir disso. Os discípulos tiveram experiências com Jesus que eles acreditavam que eram verdadeiras. E o período entre a morte de Jesus e o início do anúncio do Evangelho pelos discípulos é um momento mais misterioso, né? O que é que aconteceu ali entre Jesus ter morrido e os discípulos começarem a anunciar como loucos naquele tempo e naquela sociedade, sem medo de nada, sem medo da perseguição, da morte, de serem apedrejados, de serem mortos. O que é que aconteceu ali, naquele período, desde que Jesus morreu? Terá sido a ressurreição de Jesus, e obviamente isto é considerado uma fábula para muita gente, a ressurreição, e normalmente é considerado um objeto de fé, né? É ter fé, né? É uma questão de fé, né? Para acreditar que Jesus ressuscitou. Mas para percebermos se a ressurreição de facto é só uma questão de fé,
vamos olhar para as hipóteses alternativas. Né? O que é que pode ter acontecido além da ressurreição, ou que não na ressurreição? O que é que pode ter acontecido? Há várias hipóteses também que foram sendo lançadas ao longo da história. Uma hipótese é a hipótese do equívoco. Será que o túmulo não estava vazio? É muito, muito improvável que o túmulo não estivesse mesmo vazio. Porquê? Porque a crucificação era um evento público. E no momento da morte, não havia assim uma desmobilização, porque os corpos tinham que ser tratados e enterrados. E principalmente na cultura judaica era muito importante que os corpos fossem bem tratados e bem enterrados. Era um evento público. As autoridades religiosas só tinham que mostrar o corpo. E acabava logo ali aquela história. Né? Era só mostrarem o corpo e já ninguém podia dizer que Jesus tinha ressuscitado. Mas tudo indica que não o fizeram. Não há nada a mostrar que as autoridades tinham mostrado o corpo. E se as autoridades tivessem mostrado o corpo, isso tinha minado completamente o desenvolvimento do cristianismo, logo ali, logo à nascença. E tudo indica que não o fizeram porque a localização do túmulo era conhecida. As pessoas conheciam a localização dos túmulos. Os túmulos eram locais públicos. E segundo o Evangelho de Mateus, até os soldados romanos ficaram a vigiar o túmulo a pedido dos judeus. Os judeus tiveram medo que os discípulos roubassem o corpo e que fossem dizer às pessoas que Jesus tinha ressuscitado. Pelos vistos, eles já estavam a ver que isso ia acontecer, ou queriam se prevenir e puseram soldados romanos a guardar o túmulo. Mateus diz-nos isso. Então, as pessoas sabiam onde é que era o túmulo. As pessoas sabiam onde é que era o túmulo. Os túmulos eram visíveis. Os túmulos eram visíveis e os lugares de sepultamento eram considerados impuros, portanto era muito importante que as pessoas soubessem onde é que eram sepultados os corpos. Então vemos que esta tese não tem pernas para andar, não é? Que o túmulo não estava vazio. O túmulo provavelmente estava vazio, mas ainda há outra tese, outra hipótese que diz que o túmulo não estava vazio, mas tenta explicar as experiências dos discípulos. Será que os discípulos alucinaram? Será que os discípulos, levados pelo desespero, começaram a ter delírios e pela expectativa que tinham, começaram a ver, a conviver e a falar com o suposto Cristo ressuscitado? No fundo, esta hipótese, na realidade, não explica o túmulo vazio. Não explica. Os discípulos, ok, eles podem ter alucinado, mas mais uma vez, bastava mostrarem o corpo. E esta história toda era logo minada à nascença. Então, eles nunca indicaram a localização do corpo, portanto, isso é uma coisa que vai contra esta teoria. Nos escritos somos informados que há muitos relatos que Jesus aparece aos discípulos nos Evangelhos, e depois não eram só visões. É muito importante percebermos isso, que os relatos não eram de visões só, eram de contacto demorado. Eles ouviam, viam, tocavam, tomavam refeições com Jesus ressuscitado. E uma coisa muito interessante é que os judeus, mesmo que tivessem uma visão, não iam dizer que alguém ressuscitou. Isso não combina com a cultura dos judeus. O que o judeu normalmente diria é que estava a haver um fantasma, estava a haver um espectro, né? um ser do além. Não ia dizer que alguém ressuscitou. Isso não combina com a cultura dos judeus. Há outras teorias que tentam explicar o túmulo vazio, mas esta é muito importante nós percebermos. A minha formação por acaso, é em psicologia, por acaso, e alucinações coletivas desta natureza. Há uma passagem nas cartas de Paulo que diz que 500 pessoas viram Jesus numa ocasião. E Paulo tem o cuidado de dizer que muitas dessas pessoas estavam vivas. E as cartas de Paulo foram escritas mais ou menos entre o ano 50 e 60. Havia muita gente viva que tinha conhecido Jesus e que sabia sabia do que se tinha gerado à volta de Jesus. E ainda assim, não houve testemunhos de que Jesus não estava vivo. Ninguém mostrou o corpo, ninguém indicou o corpo. Não temos registros sobre isso. E alucinações coletivas desta natureza, de facto, seria um milagre.
seria um milagre se inúmeras pessoas alucinassem coletivamente de uma forma tão vívida com alguém. Não é? Se falarmos só do círculo restrito de Jesus, ainda podíamos, ainda assim, alucinações das pessoas comerem com o objeto da sua alucinação. Isso tinha que ser esquizofrenia, tinha que se aproximar já da psicose, da esquizofrenia, e 12 pessoas esquizofrénicas ao mesmo tempo não acontece. Não é? Então, mas há outra hipótese que tenta explicar o túmulo vazio, que é o roubo do corpo. Será que os discípulos roubaram o corpo? Os judeus disseram isso. Os judeus tinham medo disso. Aliás, eles tentaram alegar isso e deram dinheiro aos soldados. Eles tinham medo que os discípulos roubassem o corpo, e depois de os discípulos começarem a dizer que Jesus ressuscitou, eles disseram exatamente isso. E pagaram aos soldados romanos a dizer para eles dizerem que os discípulos tinham ido de noite e tinham roubado o corpo. Será que os discípulos roubaram o corpo? Olhando para a vida dos discípulos, é muito difícil acreditar nisto. Porquê? Porque eles não tinham nada a ganhar em dizer isso. Os discípulos morreram pela mensagem. O único discípulo, segundo o conhecimento que temos, que não morreu por causa da mensagem cristã foi João. Foi exilado para uma ilha, mas não morreu martirizado, não foi um mártir, mas todos os outros morreram por causa da sua fé. E depois todos tinham que estar em sintonia para espalhar uma mentira. Muita gente que conhecia Jesus, e não eram só os 12 discípulos, havia muito mais gente, e todos tinham que estar em sintonia para espalhar uma mentira. Era preciso ser muito, muito hipócrita. Muito, muito hipócrita. E os discípulos... E esta ideia de que eles eram os hipócritas não combina com aquilo que os discípulos pregavam. É uma mensagem centrada na verdade, na honestidade. Estas pessoas tinham que ser mesmo muito, muito, muito maquiavélicas para entrarem em conluio e falarem e inventarem uma mentira destas. Eles não tinham nada a ganhar. Às vezes há aquela ideia que os discípulos queriam era formar uma religião para controlar a mente das massas e etc. Há muito essa ideia que a religião cristã nasceu para controlar e etc. Mas estes homens eram pessoas anónimas e eles viviam num mundo pagão que odiava a mensagem deles. Eles não tinham poder nenhum, pelo contrário. Eles eram mortos e perseguidos. Então, o que é que eles tinham a ganhar? Nada. Né? Agora, será que outras pessoas roubaram o corpo? Porque esta tese não explica, esta tese dos discípulos roubarem o corpo, obviamente não explica as experiências que eles tiveram. Tinha que ser tudo inventado. E para explicar isso foi avançada outra tese. Se calhar os discípulos tiveram mesmo experiências, mas não era com Jesus ressuscitado. Era com um Jesus que não tinha realmente morrido. É outra hipótese. No século XVIII, houve teses que diziam que o evangelista Lucas, que era médico, tinha dado drogas a Jesus antes dele ir para a cruz. Então Jesus realmente não morreu na cruz porque estava drogado, e depois foi reanimado por José de Arimateia, que foi a pessoa que o sepultou. Foi reanimado no túmulo. Ou então, há uma tese também do século XIX que dizia que Jesus, no túmulo, começou a gemer e que houve um amigo que ouviu os gemidos de Jesus, e esse amigo assustou os soldados e mandou os soldados embora de alguma maneira, que estavam lá a guardar o túmulo, e ajudou Jesus a sair vivo do túmulo, e então Jesus faz as suas aparições. Mas há muitas dificuldades também com esta tese, e não é preciso ser médico para ver as dificuldades. Primeiro, como é que os romanos, que eram especialistas em matar pessoas e em castigar pessoas, como é que eles podem não ter percebido que Jesus estava vivo? É mesmo extremamente improvável que os romanos caíssem nessa. Não é? Muito improvável. Mas os judeus tinham muito cuidado com os corpos, como já falávamos, e davam um tratamento muito meticuloso aos corpos que iam enterrar.
perfumavam-nos e tratavam dos corpos e etc. E havia um contacto muito demorado com os corpos. E essas pessoas não perceberam que Jesus estava vivo depois de sair da cruz. Mesmo que todos estivessem enganado, mesmo que Jesus tivesse sobrevivido, como é que Jesus ia estar? Não sei se já viram o filme A Paixão de Cristo, mas se não viram, eu recomendo vivamente verem A Paixão de Cristo, porque é muito detalhado na forma como Jesus foi morto e muito historicamente fiável. Há um instrumento que é tipo um chicote com pontas, com pequenas bolas de chumbo ou pedaços de osso na ponta, e os romanos usavam isso para castigar os prisioneiros, e Jesus foi castigado com isso antes de ir à cruz e morrer. E era um tratamento cruel e muito, muito, muito... e era muito difícil sobreviver àquilo. Qual era a aparência de Jesus se ele não tivesse morrido e tivesse aparecido aos discípulos? Era um zombie. Nunca era alguém que os discípulos iam dizer que ressuscitou e que era glorioso e etc. Não, era alguém completamente nas últimas, né? Então, já vimos aqui muitas teses e eu espero que não esteja a ser demasiado cansativo para vocês, mas é importante nós percebermos as alternativas. E, resumindo aqui num quadro, as alternativas, nós vemos que todas estas alternativas falham em explicar pelo menos uma das coisas que nós sabemos que são reais. O túmulo vazio é uma realidade, não há grande discussão. As autoridades tinham apresentado o corpo se o túmulo não estivesse vazio. As experiências dos discípulos, as pessoas que morreram por causa da mensagem, muito provavelmente acreditavam mesmo que tinham visto o Cristo ressurreto. Então isso também é alguma coisa que não é muito discutível. Eles acreditavam mesmo naquilo e por isso deram a sua vida por causa daquela mensagem. E a origem da fé cristã. Não podemos negar que a fé cristã se desenvolveu, que a fé cristã explodiu e que mudou o mundo na altura. Não podemos negar isso. E a única hipótese que explica todas essas coisas é de facto a ressurreição. Mais nenhuma delas, o equívoco, o delírio, ou as alucinações, o roubo do corpo, ou o desmaio de Jesus, o Jesus desmaiado que depois, que afinal não estava morto. Nenhuma destas explica todos os factos que nós sabemos que são reais. Então concluímos que de facto não há nenhuma explicação mais abrangente e que seja mais eficaz em explicar tudo o que nós sabemos do que a ressurreição. E Jesus Cristo foi identificado como o Deus, como o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Apesar de ter morrido às mãos dos romanos, ele foi identificado como Deus pelos seus seguidores. Foi isso que aconteceu depois da cruz. E se nós estudarmos um bocadinho, e o livro do Manuel Rainho é muito bom para percebermos isso, nós estudarmos um bocadinho a cultura dos judeus, nós vemos que os judeus eram extremamente céticos. Aliás, eles mataram Jesus, né? Eles foram responsáveis, eles e os romanos, obviamente, mas foram muito responsáveis por conspirarem para que Jesus morresse, porque eles não acreditavam que Jesus fosse aquilo que ele dizia que era. Eles eram muito, muito céticos. Os judeus eram chamados ateus, os judeus e os cristãos eram chamados ateus pelas pessoas no Império Romano, porque eles não acreditavam em quase nenhum Deus. Só acreditavam num. Para os romanos isso era ateísmo. Porque é que os judeus, então, estes judeus, porque todos os discípulos de Jesus eram judeus, porque é que estes judeus divinizaram Jesus? Porquê? Por um lado, aquilo que Jesus afirmou em vida, e Jesus fez afirmações chocantes. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, o que crê em mim, mesmo que morra, há de viver, e todo aquele que está vivo e crê em mim nunca mais há de morrer. Jesus fez estas afirmações. Ele disse em João 10:30: eu e o Pai somos um só, algo absolutamente escandaloso para os judeus, que ninguém se podia sequer comparar a Deus, muito menos dizer que Deus e essa pessoa eram um só.
e esta passagem em Mateus 16, 21, em que Jesus disse que ia ser morto e que ao terceiro dia havia de ressuscitar. Agora, é importante dizermos que os discípulos, durante a vida de Jesus, segundo os relatos que temos, nunca acreditaram que Jesus fosse... Nunca perceberam, não é nunca acreditar, eles nunca perceberam mesmo qual era a real natureza de Jesus. Eles perceberam isso depois de Jesus ressuscitar, quando eles perceberam que, de facto, Jesus não estava a brincar. Não é? Porque para os judeus era muito, muito difícil... era muito difícil acreditar mesmo que alguém era Deus, um homem que estava à frente deles era Deus. Então nós vemos que nos Evangelhos eles nunca perceberam, e Jesus, até vemos situações em que Jesus ficava frustrado com isso, que eles não entendiam. Mas não é só isto, a forma como Jesus ressuscitou, ou a forma como se diz que Jesus ressuscitou, com um corpo glorioso. Né? Jesus ressuscitado aparecia e desaparecia de repente, entrava em salas fechadas, aparecia em salas fechadas e não entrava pela porta e depois desaparecia, e esse tipo de ressurreição é uma coisa única, né? Não havia nada assim, né? Aqueles judeus tinham que ter inventado uma coisa completamente inovadora, tinham que se lembrar de uma coisa que ninguém se tinha lembrado até então. Já tinha havido ressurreições, e quem conhece os Evangelhos sabe que Jesus ressuscitou, por exemplo, Lázaro, né? É uma história que está um episódio que está no Evangelho de João, mas Lázaro ressuscitou e ninguém achou que ele fosse Deus, ok? E podiam ter achado, mas não. Mas quando Jesus ressuscitou, eles acharam que ele era Deus. Eles tiveram experiências tais que acreditaram profundamente que aquele ser que estava ali diante deles era Deus. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu, e o corpo dele, depois de ressuscitar, estava sujeito à morte. O corpo de Jesus não. E uma coisa também muito interessante é que aqueles judeus e todos os seguidores de Jesus estavam completamente em sintonia relativamente à identidade de Jesus. É uma coisa interessante. Os cristãos discordam em muita coisa, e às vezes há muita guerra entre os cristãos sobre muitas questões, mas há uma questão em que todos os cristãos concordam, é que Jesus era quem dizia ser, né? E isso nunca foi posto em causa no primeiro século. Não há nenhum registro que diga que houve que as pessoas dissessem que Jesus não tinha ressuscitado entre os cristãos. Portanto, isto era uma coisa de consenso, que Jesus tinha realmente ressuscitado. Era um consenso total. E não há qualquer paralelo entre aquilo que os discípulos disseram que tinham experimentado ou experienciado. Não há qualquer paralelo entre isso e outras superstições naquele tempo. Não há. Às vezes temos aquela ideia, aquelas teorias de que a história do cristianismo, a história da fé cristã vem de um deus egípcio e mais não sei o quê. Há essas teorias por aí, mas isso não tem base histórica nenhuma. Não tem base histórica nenhuma. Foi uma coisa completamente inovadora. Não se conhecia nada assim. Nada assim. Nenhum historiador sério vai dizer que os discípulos copiaram alguma coisa. Eles não copiaram nada. Inovaram completamente. E inovaram porque acreditavam mesmo naquilo. Então, Jesus disse isso. Ele disse que era Deus. E se a ressurreição aconteceu mesmo, como tudo parece apontar para que aconteceu, nós podemos acreditar que ele realmente era quem dizia ser, que ele realmente é quem dizia ser, que ele realmente é Deus. E, portanto, esta pergunta, a resposta é: Jesus é história e também é Deus. E isso diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. As religiões não são todas iguais. Lamento desiludir quem acha que são, não são. Não há nenhuma religião que dependa tão profundamente de uma pessoa e de factos históricos sobre uma pessoa como o cristianismo. Não há nenhuma. Se tirarmos Maomé ao islamismo, Maomé foi apenas alguém que recebeu revelação. Ele não é um personagem, ele é muito importante, mas não é a fé islâmica podia sobreviver sem Maomé. Buda, os ensinamentos de Buda
Buda não é muito importante. É um personagem inspirador, principalmente para os budistas, mas não é indispensável para se acreditar na filosofia budista. Agora, Jesus, se tirarmos Jesus ao cristianismo, não temos nada, porque o cristianismo depende inteiramente de Jesus ser quem dizia ser. E depende inteiramente de factos históricos, de que Jesus morreu mesmo na cruz. Se descobrisse, por alguma razão, que Jesus afinal não tinha morrido na cruz, toda a fé cristã desmoronava, porque está assente em factos históricos. Então, o cristianismo é uma fé única e Jesus é um personagem único. Agora, isto não fica por aqui. Para nós entendermos Jesus e entendermos a fé cristã, nós precisamos de perceber o significado da morte de Jesus e também, claro, da sua ressurreição. A ressurreição é a prova que Jesus era tudo aquilo que ele dizia ser. Mas a morte de Jesus, a mensagem que os discípulos morreram a proclamar, não podíamos terminar sem perceber um bocadinho qual é esta mensagem. Se Jesus é Deus, é muito importante perceber a sua mensagem. É mesmo fundamental. E aqui vamos por partes. O que é que diz a mensagem cristã? A mensagem cristã diz que todos estão afastados de Deus por causa da sua maldade. Até o Papa. Não há ninguém. Okay? Não há um justo sequer. A Bíblia diz isso na carta aos Romanos. Não há ninguém que seja justo, ninguém que compreenda, ninguém que busque a Deus, não há ninguém que esteja lá. Estamos todos longe, todos. Estamos todos no mesmo nível. Todos estão longe. E daí, dessa distância a que todos nós estamos de Deus, vem tudo o que é mau, porque Deus é tudo o que é bom. E quando nós nos distanciamos de Deus, vem aquilo que na fé cristã se chama o pecado. E o pecado é um estado, não é uma coisa que se faz só. Né? Isso é uma definição muito pequenina de pecado. O pecado é um estado de estar longe de Deus. E longe de Deus, estamos sujeitos, somos sujeitos e vulneráveis e até reféns, é melhor essa palavra, porque vulneráveis estamos todos a tudo, não é? Mesmo quem conhece Jesus não está imune a nada, mas quem permanece longe de Deus está refém do seu egoísmo, do seu orgulho, e os cristãos não podem dar lições de moral a ninguém, de facto, não podem. Porque se um cristão consegue ser alguma coisa, se um cristão consegue ser corresponder minimamente ao amor que Jesus veio mostrar, não é por ele. Não é por ele. É porque Deus, é porque a ligação a Deus permite que nós possamos fazer alguma coisa de bom. Não é que quem não é crente não possa fazer alguma coisa de bom, não é isso que estamos a dizer. É que alguém que conhece Deus intimamente tem acesso ao seu amor e pode amar de uma maneira, da maneira que Jesus amou, né? Que Jesus na cruz pediu ao Pai para perdoar aqueles que o estavam a matar, né? E esse tipo de amor é um amor que não está acessível ao ser humano, né? É um amor divino. Agora, Deus, também temos que perceber que Deus não é um banana, né? E às vezes nós achamos que Deus, para ser bom, tem que ser um banana. Tem que papar tudo. Mas Deus não papa tudo. Deus é justo também. E a Bíblia diz claramente que o salário ou a recompensa do pecado é a morte. Ou seja, estar longe de Deus, que é a fonte da vida, produz morte. E isto só é lógico, não é? Porque Deus é a fonte da vida. E se fazemos o nosso caminho longe da fonte da vida, nós fazemos o nosso caminho na morte. É uma morte espiritual, não é? Uma morte... não conhecemos a verdadeira vida até estarmos ligados a Jesus. E isto é uma coisa que é muito difícil de entender. Eu sei que é difícil de entender para quem não é cristão, porque eu nem sempre fui cristão. E então eu sei que é muito difícil de entender. Para mim era muito difícil de entender. Mas quando eu recebi Jesus na minha vida, eu entendi que havia uma fonte de vida que eu nunca tinha conhecido e andei atrás de muita coisa a tentar obter aquilo que eu nunca consegui obter, a não ser através desta relação com Deus, desta ligação a Deus. Nós
nós às vezes não gostamos disto, não gostamos que Deus seja justo e que Ele puna a maldade, que Ele puna o pecado, o orgulho, o egoísmo, mas no fundo todos nós ansiamos por um mundo em que seja feita justiça, não é? Todos nós queremos justiça e Deus é justo e com este Deus nós temos a certeza, ou a esperança, ou a fé, que justiça vai ser feita. E mesmo que não seja feita aqui, neste mundo, vai ser feita na eternidade. Isto é uma esperança, não é algo mau, é algo que nos dá esperança de que as coisas aqui não são aleatórias. Quer dizer, não vivemos num mundo em que temos de estar desesperados perante o caos. Não, Deus vai pôr tudo em ordem. E essa é a doutrina cristã. Nós estaríamos destinados a morrer, mas Deus, Ele não quis que nós tivéssemos que estar longe dele. Então Ele veio até nós. E celebramos há pouco tempo o Natal, que celebra exatamente isso, o facto de Jesus ter vindo até nós, de Deus ter vindo até nós em forma de homem, e de Jesus ter morrido em nosso lugar na cruz por tudo aquilo que nós fizemos de mal. E nós podemos ter uma ficha limpa e estar com a nossa consciência completamente lavada. E não quer dizer que não tenhamos consciência de que ainda fazemos coisas muito erradas. E os cristãos às vezes fazem coisas muito erradas. Não deixamos de ter essa consciência, mas sabemos que em Jesus temos perdão disso. E que Jesus nos perdoa permanentemente, porque a sua morte na cruz é um perdão permanente. E isto pode parecer assim um bocado, quer dizer, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque Jesus perdoa-me tudo. E de facto é um bocado assim, mas porque Jesus perdoa, Ele perdoou aqueles que na cruz o mataram, sem eles terem pedido perdão, sequer, não é? Sem eles terem pedido perdão. Mas Jesus faz isso, e quando nós somos perdoados assim, e quando nós percebemos este amor, nós não queremos magoar, nem queremos ir contra aquele que nos ama. Então a fé cristã é um caminho de amor voluntário, não é um caminho de amor imposto. Não é uma fé. Se alguém vive esmagado pelas regras, se alguém vive uma fé cristã em que vive esmagado pelas regras religiosas, isso não é fé cristã. Isso é um travesti da fé cristã. A fé cristã é um caminho de amor voluntário. E Deus, Ele abre-nos este caminho para nós estarmos com Ele e termos perdão. E quando nós entendemos isto, nós queremos fazer aquilo que Ele quer. Porque queremos retribuir o amor que Ele tem por nós. E nós podemos ter vida eterna. É isto que a fé cristã diz, não é? Eu sei que isto é muita maluqueira para uma noite só, mas é de facto isto que a fé cristã diz. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. A fé cristã não é uma coisa para tornar a nossa vida mais fácil. Olha, os discípulos não tiveram a vida nada fácil. Eles foram mortos por causa da mensagem que proclamaram, mas a esperança deles estava para além desta vida. A esperança deles estava na eternidade. E quando temos uma esperança na eternidade, nós ficamos menos obcecados com esta vida. Não quer dizer que fiquemos aliados desta vida. Aliás, isso não é a fé cristã. Não é isso que a fé cristã nos ensina, né? Que andamos aliados da realidade. Não, nós ficamos comprometidos com as pessoas aqui, ficamos comprometidos com este mundo, mas também sabemos que não é só isto. E isso liberta-nos de vivermos obcecados com a filosofia do seize the day, não é? Tenho que fazer tudo agora, porque amanhã posso morrer, então tenho que fazer tudo. E quando nós dizemos isso, não estamos a dizer que vamos viver uma vida saudável, não é? Quando dizemos que tenho que fazer tudo antes de morrer, não estamos a dizer que vamos viver uma vida saudável. Então, quando nós temos a esperança na eternidade, nós ficamos livres para viver uma vida saudável aqui, porque não estamos obcecados não estamos obcecados em sugar o máximo possível desta vida. Então, agora
já conheces a mensagem e espero ter sido claro, e desculpem ter, acho que demorei um bocadinho mais do que queria, mas eu tinha avisado a Marta que isto era um bocado comprido, porque é importante, acho que é importante termos a informação, termos as bases históricas e podermos compreender a mensagem cristã à luz também dessa informação e ficarmos com o apetite um bocadinho aguçado para podermos ir mais além, né, e investigar um pouco mais. Então, Marta. Muito obrigada, Joel. Relembro que o SLI está disponível, ainda podem ir a pesquisem no Google sli.do com o código que deixei no chat e podemos colocar questões ao Joel. Muito obrigada, Joel. Isto foi realmente uma viagem de início a fim. Acho que podemos todos concordar que só faltou mesmo indicações de... Podem olhar agora à vossa direita e vão observar, porque de facto foi muito enriquecedor e podemos aprender muito com a tua palestra de hoje. Realmente Jesus é um ser fantástico e nem há como descrever quem ele era, mas assim podemos ao menos defender um bocadinho melhor aquilo em que acreditamos, porque de facto aquilo que nós acreditamos tem fundamento bíblico e é isso que faz diferença. Temos uma questão para já, podem continuar a colocar as vossas questões, que é: por que não combinava os judeus dizerem que era de facto Jesus que estava ali à frente deles e o natural era dizer que era um fantasma? Não combina porquê? Não combina porque os judeus não tinham essa categoria na cultura deles. Eles não tinham essa categoria de alguém aparecer depois de morto com as características que eles diziam que Jesus tinha. Não tinham essa categoria. É uma coisa completamente inovadora. Não existe isso, ok? Quando alguém aparece depois de morto, das duas uma, ou foi alguém que eles acreditavam, alguns judeus acreditavam na ressurreição dos mortos, mas eles acreditavam numa ressurreição. A ressurreição dos mortos para eles era o fim do mundo. Okay? Isso era a categoria que eles tinham. A ressurreição dos mortos era o fim do mundo. Quando alguém ressuscitava por milagre, como Jesus, como o Evangelho de João conta que Jesus ressuscitou Lázaro, era alguém, foi um milagre, ok? Mas era uma pessoa que ia morrer, ia voltar a morrer. Portanto, aquilo não era uma ressurreição dos últimos dias, como eles acreditavam. Agora, a ressurreição de Jesus, sem ser dos últimos dias, porque o mundo não estava a acabar, né, naquela altura, era uma coisa nova, não existia na cultura dos judeus. Não existem histórias nem superstições que se conheçam desse tempo com alguma coisa paralela a isso. Então é nesse sentido que eu digo que não combina. E não sou eu, os historiadores e as pessoas, se lerem o livro do Manuel, é muito mais completo do que eu estou a ser aqui e fala de muitos mais e traz muitos mais elementos para esta afirmação do que eu estou a trazer. Mas de facto é uma categoria que não existia, por isso é que eu dizia que não combina com aquilo que os judeus acreditavam sobre a realidade e sobre as realidades espirituais da fé deles, da fé judaica. Ok, obrigada. Alguém gostava de colocar a sua questão oralmente agora na reunião? Não precisam ter vergonha, estamos todos a aprender, por isso estejam à vontade. Eu ia só dizer que o facto do Joel dizer que os judeus realmente podiam pensar que era um fantasma, não é? Fez-me lembrar aquela passagem em que os discípulos viram Jesus a andar sobre a água e achavam que era um fantasma e ficaram com medo. E então é realmente mais um argumento que prova a visão que eles tinham acerca disso. Exatamente. Mais algum comentário, alguma questão? Aproveito já agora. Eu queria perguntar, por causa de, segundo sei, uma das coisas que ainda não está provado, e o Joel falou de muitas coisas que não estavam provadas antes e que depois descobriram estarem provadas. Uma das coisas que, segundo sei, ainda não está provada, ou não existe nenhum registro, segundo sei,
é sobre o censo que foi feito na altura em que Jesus nasceu. Não sei se o Joel tem alguma informação sobre isto, ou se quer comentar alguma coisa. Não, pá, não sei. Não sei os pormenores. Não sei os pormenores da arqueologia em relação a esse acontecimento. Exato. Por acaso eu já não sei se foi no podcast do GBU ou se foi no podcast dos 45 graus, mas eu lembro de terem falado disso e que era uma das poucas coisas que ainda não estava confirmada, era sobre o censo que houve na altura em que Jesus nasceu, e que até foi bastante oportuno porque foi o motivo pelo qual Jesus nasceu em Nazaré e cumpriu a profecia. Atenção, há muita coisa que não está provado na Bíblia, muita coisa. O livro, os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, depois as cartas dos Apóstolos também são muito ricas, mas os Evangelhos e Atos dos Apóstolos são imensamente ricos em pormenores. Há muitos pormenores de sítios, de lugares, de acontecimentos, de pessoas. Lucas era médico e também era ele é reconhecido hoje como um dos grandes historiadores, e não é reconhecido só pelos cristãos, é reconhecido como um dos grandes historiadores da Antiguidade, porque o relato de Atos dos Apóstolos sobre a emergência da Igreja é de uma riqueza histórica, de pormenor, incrível. Okay? É mesmo uma obra fantástica, mesmo que não tenham fé nem nada, vale mesmo a pena ler e reparar, reparar no pormenor que Lucas colocava ali. E então, com tanto pormenor, é natural que haja muita coisa que é colocada em causa, ainda, né? E já para não falar no resto da Bíblia, né? Mas também todas as descobertas têm sido feitas, há tanta descoberta arqueológica que tem sido feita, só vem confirmar aquilo que estava escrito, aquilo que está escrito. E enfim, isso também é o que há até agora, também nos leva a pensar cada vez com mais certeza, e os historiadores a pensar cada vez com mais certeza que os Evangelhos e Atos dos Apóstolos são documentos históricos fiáveis e credíveis. Embora, claro, sim, está. O censo será o caso mais visível, porque lá está, era algo que era de grande escala e seria notável que houvesse algum registro, mas por acaso alguns exemplos como tu também deste, também já tinha ouvido ou seja, de coisas que a Bíblia falava e depois é que foram comprovadas historicamente, ou seja, não havia nenhum registro, apenas na Bíblia, e depois foram comprovadas historicamente, ou seja, do outro lado da balança também temos isso. Obrigada, Ricardo. Temos mais uma pergunta no slido. O exemplo das mulheres como testemunhas do túmulo vazio poderia ser uma coincidência, algo que não combina com a realidade da altura, ou seja, uma exceção? Eu não sei se percebo bem a pergunta. Podes ler outra vez, só para... O exemplo das mulheres como testemunhas do túmulo vazio podia ser uma coincidência, algo que não combina com a realidade da altura, ou seja, uma exceção? Eu não sei se percebo bem a pergunta, mas é exatamente isso que eu disse, que não é uma coisa que é surpreendente e que não combinava não combinaria com um relato fantasioso ou uma lenda. Não abonava nada em favor da credibilidade dos documentos. Se fosse alguém inventar, não colocava duas mulheres, o testemunho delas não valia nada, valia muito pouquinho na cultura judaica. Então, enfim, era um tiro no pé. E nesse sentido, alguém a inventar, muito dificilmente ia fazer isso. E não só, os cristãos tiveram todas as oportunidades. Os primeiros cristãos que copiaram os Evangelhos e etc. tiveram todas as oportunidades para mudar isso. Podiam ter apagado aquela parte e posto outra coisa. Houve muitas oportunidades, mas nunca fizeram isso, e outras coisas embaraçosas que eu falei, e há mais, né? Nunca fizeram isso. Porquê? Né? Podiam ter tirado esses elementos embaraçosos para dar mais força à mensagem, mas não fizeram isso. Ficaram com as coisas
que descredibilizavam a sua fé e o seu relato. E isso também deve nos fazer pensar. Não é? Okay, também se não tiverem questões, também penso que facilmente poderão entrar em contato connosco e nós reencaminhamos questões ao Joel, ou então simplesmente juntam-se a nós na próxima semana e podemos voltar a falar sobre o assunto e a conversa continua e não ficamos só por aqui. Muito obrigada, Joel, pelo teu convite e assim termino a primeira parte desta reunião.